Sabatina turística. Perguntas fáceis, respostas nem tanto. Olá a todos. Hoje estamos aqui com a doutora Maruti Kameshi, a nossa entrevistada dessa noite, e para os debates, o doutor Matheus Vitor Tadioto e a doutora Ângela Teberga. Sejam todos muito bem-vindos, não é? Maru, para já começar pesado, e essa tal da epistemologia? Que bicho é esse? Boa noite a todos e todas. Obrigado pelo convite e obrigado pela pergunta. Cada vez mais eu me convenço que a importância da questão da epistemologia. E o que é isso? A epistemologia é o campo, né, do conhecimento em que nós estabelecemos ou clareamos as regras de como se constrói e conhece um objeto. Portanto, são os métodos, né, e as teorias que dão formato, que nos possibilitam conhecer um objeto. E por que eu digo que isso está cada vez mais, que a epistemologia está mais importante ou está no momento? Quando nós vivemos esse retrocesso, né, não só no Brasil, marcado por esse governo, mas no mundo, e sobre a questão do conhecimento e a importância do conhecimento, me parece mais do que propício debatemos como se conhece, por que se conhece e para que serve esse conhecimento. Então, essa é uma questão fundamental. Quando nós enfrentamos, né, o negacionismo, como a gente viveu agora, nesses últimos anos, e continua vivendo por uma série de temas, né, a partir do conhecimento científico, que sim, é um conhecimento científico datado, né, dos anos de 1600, a partir do método científico de Descartes, que tem seus limites no sentido do não entendimento, muitas vezes, das possibilidades da experiência, como diz o Boaventura, né, da experiência como forma de conhecimento também, mas que é fundamental para que a gente saia justamente, né, da construção ou da percepção melhor, né, da visão de mundo ou da visão das relações sociais ou da própria história determinista por uma relação de causa e efeito baseada em concepções do campo religioso ou do campo, né, fundamentalista, principalmente, né, de uma verdade única. Então, nesse sentido, mesmo entendendo a importância da relatividade do conhecimento científico, ele é fundamental. Agora, é fundamental que nós tenhamos possibilidades de outras epistemologias e não essa epistemologia única, eurocentrista, marcada justamente, né, pela academia, a origem da academia ocidental, onde todos nós banhamos nossos estudos e somos originários, que é essa epistemologia do Sul, que é essa epistemologia da possibilidade da experiência como forma de conhecimento. Então, essa epistemologia, Suzana, eu diria, é a indagação permanente da validade do conhecimento que nós estamos produzindo. Maru, nesse mesmo contexto das questões de epistemologia e essa abordagem, né, de uma lógica que não seja estritamente eurocêntrica, enfim, colonizada, né, eu gostaria de saber o seguinte: você tem uma produção que mescla, né, tanto questões de epistemologia, do estudo científico do objeto do turismo, como questões relacionadas a políticas públicas e planejamento do turismo na esfera pública. Em que nível essas duas coisas conversam para ti? Né? Como é que acontece essa relação entre essa forma de pensar a epistemologia do turismo e a transposição da produção desse conhecimento no espaço da gestão das políticas públicas? Matheus, eu acho que esse é o desafio, né? O desafio justamente para nós não nos mantermos naquela concepção do método único, né? Ou o método absoluto da produção do conhecimento, que está na base, né? Das teorias, né? Críticas, que também a gente precisa superar nesse ponto,
é essa transposição. Como é possível transpor concepções de uma epistemologia do Sul, como a gente diz, de uma epistemologia que avance nos discursos, né, patriarcais, do colonialismo, da questão justamente do branqueamento da sociedade, da questão da visão de inferioridade, né, inclusive em relação ao conhecimento, nas políticas públicas, quando tu compreende o teu objeto. Então, eu acho que o grande papel da epistemologia, e aí vou me reportar ao nosso campo, o campo do turismo, e foi esse o meu esforço, desde da minha dissertação, é compreender o que é o turismo. E eu acho que esse é o esforço que nós precisamos fazer, todos nós, como pesquisadores no turismo, para entender que o turismo não é um objeto dado, o turismo é um objeto em construção, e por ser em construção, ele é possível, sim, de ser colocado na sua expressão de ação. Então, vamos pensar na teoria, na pedagogia freiriana, ou mesmo na ideia do construtivismo, que nós temos que agir sobre o nosso objeto para ter conhecimento sobre o nosso objeto. Então, essa epistemologia permite que a gente entenda as políticas públicas como o espaço da ação, como o espaço da possibilidade. E é necessário que a gente tenha uma construção, uma desconstrução desse mito do turismo como atividade econômica. Primeiro, a própria palavra atividade. Toda vez que nós nos reportarmos a turismo como atividade, nós reduzimos o turismo a uma parte de algo maior. Se nós trabalharmos o turismo enquanto fenômeno, e aí não na visão fenomenológica, mas fenômeno enquanto evento social, nós, vamos assim, elevamos o seu patamar de compreensão e complexidade, que eu acho que isso é fundamental, porque ele é um fenômeno complexo, ele não é um fenômeno de simples compreensão. E aí volta a tua questão. Como colocar isso dentro das políticas públicas? A partir do momento em que nós reforçamos em toda a construção de uma política pública um primeiro momento de qual é o turismo que nós estamos falando. Então, todos os projetos que nós viemos trabalhando ao longo desses anos, por exemplo, com o Ministério do Turismo, tá? E na área de políticas públicas de qualificação profissional, e mesmo agora um projeto que a gente está entregando sobre uma cartilha para desenvolvimento do plano diretor em turismo, nós fazemos a nossa parte, que a gente entende fundamental como academia. Colocamos a concepção de que turismo nós estamos falando. E a partir desse que turismo nós estamos falando, que obviamente é essa defesa, né, de um turismo numa concepção sistêmica, fenomênica, no sentido do fenômeno social, complexo, interdisciplinar nas suas ações e nos seus conteúdos, nós conseguimos também mostrar, e isso foi muito legal agora num projeto bem grande que a gente trabalhou, quase 3 anos, durante a pandemia, inclusive, da construção dos planos nacionais, dos planos territoriais, de base territorial para qualificação profissional em turismo, que foram mais de 100 pesquisadores, foram mais de 28 instituições de ensino públicas, institutos federais, e mais de 30 destinos turísticos, onde se construiu redes de base territorial, foi discutido com esses atores sociais qual era a necessidade de qualificação profissional. E aí, nessa discussão, em muitos dos cursos que foram originários ali como uma experiência, numa proposta pós-construtivista de metodologia, a questão do turismo era a primeira. Nós discutimos o que era turismo, entende? Então, também sair desse lugar que só quem discute o conceito somos nós da academia, e às comunidades já está dado o que é turismo. Não, nós vamos discutir. Então, quando, por exemplo, tu consegue colocar numa mesa um agente de viagem, que vou trazer para vocês uma experiência bem legal assim, de um desses cursos, que foi aqui em Alto Paraíso, que era a Rota Brasília, Chapada dos Veadeiros. O agente de viagem entendia que, para o desenvolvimento do turismo na Chapada dos Veadeiros, precisava ter um aeroporto. E o quilombola entendia que não, que nós precisamos para preservar as águas nascentes do rio, nós precisamos derrubar o avanço do agronegócio, da plantação de soja. E, para isso, nós precisamos que o turismo seja viável economicamente, para que eu não arrende as minhas terras para o produtor de soja e garanta esse lugar, essa natureza.
Então, quando tu coloca esse debate, e aí nós estamos na mediação, como pesquisadores, nós podemos fazer um tensionamento sobre duas concepções de turismo. Entende? Então, mesmo que o quilombola não me diga que turismo é um fenômeno, ele se posiciona na defesa desse turismo, enquanto que o agente, numa tradição que só vê a possibilidade do turismo enquanto um meio de ganho, ele vai, obviamente, defender, inclusive, a política, vamos dizer, de investimentos, que vai botar um aeroporto. Tá? Então, acho que aí é que se estabelece a possibilidade de construir um conhecimento, que é aquilo que eu estou dizendo, pela experiência, um novo conhecimento, uma nova compreensão. Mesmo que o nível, né, digamos, do debate, ele se estabeleça entre tamanhas diferenças, seja do campo cognitivo ou do campo do lugar de interesse desses atores. Então, essa experiência durante agora a pandemia, com comunidades indígenas, junto, por exemplo, discutindo com o SEBRAE, comunidades ribeirinhas, discutindo junto com, por exemplo, a escola formal, qual é o melhor, o que eles queriam, o que eles precisavam para estar no turismo de uma forma cidadã e não apenas como mercado, né, mão de obra barata e sazonal. Esse debate nos permite colocar na política pública concepção. E assim, quando for, né, divulgado, inclusive publicizado, assim como a política nacional, esses planos, vocês vão poder ver a riqueza desse diálogo. Tá? Então, eu acho que é por aí que eu vejo, é possível, mas é obviamente que é possível desde o momento que nós, enquanto pesquisadores, que carregamos esse debate, essa discussão, construamos possibilidades, canais, né? Eu diria assim, caminhos de ouvir a experiência e, em cima da experiência desses atores locais, reconstruirmos o lugar desse conhecimento, ou melhor, significarmos esse conhecimento para eles. Oi, Maru. Vamos lá. Pois é. Maru, boa noite. Você tocou em vários pontos aí que me interessam, são temas caros para mim, né? Principalmente quando falo de mercado de trabalho. Mas antes de falar de mercado de trabalho, eu queria falar um pouco sobre exatamente a Política Nacional de Qualificação do Turismo, né? Um dos documentos de avaliação dos pesquisadores, do grupo gestor, apontou alguns nós críticos, né, para a questão da qualificação desses trabalhadores de turismo por todo o Brasil. E um deles, que é o que me parece ser o mais problemático, e aí eu vou colocar a questão para debate, é a participação, né, ou omissão, melhor dizendo, da iniciativa privada em relação a preocupação quanto à qualificação humanista, crítica, de uma pedagogia freiriana, né, podemos dizer assim. Então, em que medida, né, um investimento em uma qualificação para esses trabalhadores, que é importante, evidentemente, vai repercutir, né, em ganhos materiais, eu quero dizer, em ganhos materiais para esses trabalhadores nesse mercado de trabalho. Ou seja, num bom português, claro, vale a pena eu me qualificar? Eu, enquanto trabalhadora, assim, eu vou conseguir melhores condições materiais de vida, né? Sabendo que a qualificação, na maioria das vezes, é extremamente tecnicista, enfim, voltada, imediatista, voltada para o mercado, e é um mercado extremamente hostil às pessoas que se qualificam. Então, é aquela pergunta, vale a pena me qualificar? E eu queria emendar a pergunta da Ângela com uma outra pergunta também que vai um pouco nesse sentido, Maru. Você acha que não é de uma certa forma um pouco de culpa da própria academia a forma como os empreendedores de turismo veem o turismo atualmente? Quero dizer, durante muito tempo se investiu nesse discurso de que o turismo é um grande gerador de divisas para as comunidades receptoras, né? E as pessoas passaram a replicar essa lógica capitalista de consumo do turismo como uma atividade
puramente econômica e etc. Não é um pouco de culpa nossa também, enquanto acadêmicos, na organização do nosso conhecimento, historicamente, esse tipo de abordagem? Muito provocativa, Matheus, essa tua questão, porque se a Suzana lembra, ela foi banca do meu doutorado, tem um determinado, eu lembro um parágrafo que eu escrevi, que havia uma preguiça, né, Suzana? Usei essa expressão, até foi meio criticada, me lembro, acho que foi a Mírio, que não era muito usual, mas que eu disse, há uma preguiça intelectual de produção de conhecimento na área do turismo e pelos nossos pares. Isso vocês sabem que eu digo nas minhas aulas, tá? Colegas que ainda vêm dar aula nos cursos de graduação e ainda usam a conceituação de turismo da UEMT, para mim é uma preguiça de entender que nós estamos num campo que todos vocês que se doutoraram têm um espaço de construção de conhecimento por isso, porque é um campo. Se nós pensarmos nessa noção de campo do Bourdieu, é um campo que se constrói pela ação, pela prática. Ele não está dado. Só que é mais, vamos dizer assim, muito mais confortável eu colocar na minha sala de aula um conhecimento e que depois vai ser reproduzido pelas consultorias que a Ângela trouxe aqui. Essa pesquisa que originou, essa última, ela vem desde 2013, gente, quando nós construímos as diretrizes. As diretrizes de qualificação profissional em turismo, eu analisei, a nossa equipe do SET analisou, nós analisamos mais 97 cursos que foram dados pelo Ministério do Turismo a partir de 2004, tá? Desde o programa de regionalização do turismo. Analisamos analisamos currículo, ementas, público e tal. Era um absurdo que se via ali dentro em termos de conteúdo. Então, nós fizemos, e muitos desses cursos foram dados por professores oriundos das universidades. Então, a questão é essa. A nossa pergunta, e eu acho que essa é uma pergunta que o Amptur está deixando de fazer há muito tempo e deveria retomar no seu debate, é qual é o lugar do turismo dentro da pesquisa acadêmica? Nós queremos elevar o turismo a um campo de ciência ou nós vamos continuar entendendo, e como eu ouço, né? Inclusive ouvi uma crítica uma vez, quer dizer, me comentaram que o que eu havia escrito estava superado, que eu não devia ser mais citada, isso numa banca de um doutorado, né? Porque há uma postura de que é mais fácil ou mais eu produzir, publicar um monte de revisão de texto, de artigos, para ver quantas vezes foi citada a palavra ou a metodologia qualitativa nos artigos de turismo, de que eu discutir qual é o método que propicia um conhecimento do turismo. É só vocês olharem na própria Amptur o número de artigos aprovados no GT antigo, que nem sei mais se tem, da epistemologia e pesquisa, e das outras áreas. Há uma preguiça, Matheus, sabe, de entender que nós precisamos, para construir um campo de uma ciência, nós precisamos nos debruçar, sim, e ler muito, trabalhar muito, discutir muito e ousar, primeiro. Então, eu acho que os turismólogos, e a minha defesa sempre foi essa, porque você sabe, eu não tenho essa formação, eu acabei me colando nisso até por uma questão maternal, né, na história da minha mãe ser turismóloga. Vocês têm que se apropriar desse objeto e defender que isso é um campo de ciência. Mas tem colegas de vocês na academia que dizem que não. Por quê? Essa é a minha pergunta. É mais fácil, no meu entendimento, é uma questão ideológica. É muito mais fácil eu fazer a reprodução do que está dado e fazer uns trabalhinhos. Olha, sofrida. Merreca, sofrida. Artigos que me dá vergonha, sabe? Como objeto, sem problematização nenhuma, não há problematização. Então, tem que debruçar. E aí, quando a Ângela trouxe, bom, a gente levantou o nó crítico por isso, porque nós queríamos saber, afinal, por que um determinado território consegue, via turismo, gerar uma empregabilidade, mesmo que sim. E isso a gente diz, inclusive, na política nacional. A política nacional de qualificação ela tem que ser necessariamente um instrumento de ampliação e melhoria do rendimento dos trabalhadores em turismo. E, por isso, ela precisa, em primeiro lugar, ser instrumento de elevação da escolaridade. Os trabalhadores do turismo têm uma baixa escolaridade.
E nós precisamos elevar essa escolaridade e, com isso, a qualificação. Por isso, nesse último projeto, nós deixamos claramente uma proposta metodológica pós-construtivista de construção do conhecimento. Tá? E nessa proposta metodológica, nós deixamos claro que o sujeito é um sujeito que se insere no seu objeto de conhecimento, e o seu objeto de conhecimento não é o apartamento para governanta, o apartamento presidencial do Marriott lá em Nova York. É o apartamento ou o quarto da pousada, inclusive do hostel, inclusive da pequena hospedagem familiar. Portanto, ele tem que sair da problematização do seu lugar, do seu mundo, e construir essa abstração quanto ao conhecimento necessário para a sua profissionalização a partir da sua realidade. Agora, Ângela, isso vai incomodar? Espero que sim, é isso que nós queremos. Nós queremos que o nosso trabalhador no turismo no Brasil faça o que os jovens americanos estão fazendo hoje. Estão se demitindo dos empregos, dizendo que o que eles ganham é pouco, eles trabalham muito e não têm nenhum prazer naquilo que eles estão fazendo e não tem futuro, porque ele não percebe. O que nós estamos discutindo também dentro do turismo é o fim, sim. É como nós vamos terminar com o sistema capitalista. Por que não? Por que nós temos que só reproduzir, melhorar, adoçar esse trabalhador para ele se adequar ao modelo de um resort? Não, nós temos que, dentro desses conteúdos, questionar a possibilidade e a autonomia desse cidadão trabalhador, dessa cidadã trabalhadora, para ela alterar as relações de trabalho, para ela voltar a se sindicalizar, para ela voltar a fazer a sua militância como cidadã. Mas se nós não partirmos da problematização da sua realidade próxima, para que ele construa uma posição crítica do modo de vida em que ele está, ele não vai conseguir fazer essa abstração para entender as relações globais de trabalho. Porque tu não consegue entender a relação à abstração, e aqui eu trago o meu querido Cássio Giovanni, que sempre nos ensinou isso desde os idos dos tempos, o nosso problema. Como é que tu abstrai para o genérico, como é que tu abstrai para a ordem do capital, se tu não consegue ver como é que essa ordem se reproduz aqui no teu dia a dia. Então, é esse o exercício de uma proposta pós-construtivista. Agora, o que isso vai dar, tá? No sentido de resultado, nós não podemos trabalhar com educação como se a gente estivesse trabalhando com métrica, né, de produtividade. Nós temos que trabalhar com educação como processo. E se é um processo social, e por isso, se vocês lerem lá na Política Nacional, inicia que um dos princípios da Política Nacional de Qualificação é entendê-la como uma política social. É uma política que está no campo das relações de poder, das relações sociais, das relações de gênero, né, das relações raciais, e isso é fundamental para que a gente altere. Agora, o mercado de trabalho, eu acho que a pandemia está nos ensinando alguma coisa nesse sentido. A fragilidade do que se estabelece como mercado de trabalho, a fragilidade do capitalismo nesse sentido, tá? De dar conta, e isso passa também pela nossa pesquisa e nosso estudo. Acho que nós precisamos nos debruçar nesse período entre pandemia, porque ele não terminou, né? Vamos dizer, como eu chamo, tempos e espaços pandêmicos, e entender o que aprendizado ficou no setor empresarial. Tá? Nós temos, assim como nós temos trabalhadores diferenciados, nós temos empresários diferenciados. Agora, o que ficou para o pequeno empreendedor, principalmente? O que ficou para ele entender a importância da qualidade da saúde dos seus trabalhadores? Quanto ele defendeu a saúde dos seus trabalhadores quando ele exigiu que o seu cliente usasse máscara, que o seu cliente respeitasse o distanciamento ou entrasse apenas com vacinação. E o quanto ele negligenciou isso em nome da preocupação de ter a sustentabilidade econômica. Isso é uma questão ética. Então, acho que um elemento que tem que se discutir hoje na questão do trabalho é a questão da ética. Maru, deixa eu perguntar também. E a hospitalidade, ela não estaria sendo ideologicamente utilizada para ter trabalhadores cordatos?
Bom, é como aqui, o Camargo diz muito bem, né? Tu tem a hospitalidade comercial e tu tem a hospitalidade, como o Biagio defende e escreve, que é a hospitalidade enquanto acolhimento, que aí é a questão da empatia. Então, eu entendo, sim, a hospitalidade em muitos estabelecimentos comerciais que estão no sistema turístico, ela é, né, um valor agregado mas quando tu trabalha com a hospitalidade, por exemplo, da cidade, quando tu trabalha, que foi o caso de Porto Alegre, nos fóruns sociais mundiais, que depois sempre era avaliado a grande hospitalidade da cidade de Porto Alegre. Aí tu constrói enquanto cultura, né? Então, eu entendo que outro movimento que nós temos que fazer, nós podemos colocar o conteúdo da hospitalidade e discutir o conteúdo da hospitalidade como uma cultura. Quando os quilombolas expulsaram os turistas aqui do Engenho 2, naquela, não sei se vocês lembram daquele episódio, né, que eu falei da Páscoa do ano 2021, provavelmente o discurso poderia ser esse nosso, né? Nossa, os quilombolas não foram hospitaleiros porque expulsaram. Não, eles foram, eles não. Aí que está aí. A hospitalidade deles é a hospitalidade no sentido amplo cósmico, né? De acolher dentro das condições que nós estamos de equilíbrio dessas diferenças que nós estamos vivendo nesse momento. Então, eu entendo, Suzana, que sim, a hospitalidade ela tem esse limite, ela tem uma fronteira muito tênue entre ser um valor agregado para vamos dizer assim, a promoção comercial e a imagem, a construção desse imagético de um lugar, ou um simulacro, vamos falar assim. Ela pode ser um belo simulacro, mas ela pode também, ao mesmo tempo, ser um instrumento de compreensão, inclusive, daqueles espaços e lugares e rituais e encontros que não tem que ter a entrada do estranho, seja ele o turista ou outro sujeito. E eu acho que é esse movimento que nós temos que também discutir com essas comunidades. Tá? Acho que há uma diferença entre a hospitalidade chamada genuína, ou a hospitalidade como acolhimento, e a sobrevivência, né, para uma lógica do capital. E então é isso que a gente vai ter que discutir. Eu acho que a melhor coisa é trazer esses temas, é trazer essas comunidades que recebem para esse debate. Né? Por exemplo, nesse espaço que nós estamos, ter aqui representantes dessa experiência, trazer quem vive a experiência, como diz o Boaventura, e discutirmos com eles como se estabelece. Acho que seria um momento de aprendizado muito grande para todos nós e talvez de desvelamento, porque também tem uma questão, né? Nós temos que ter assim, sempre uma criticidade. Há uma questão antropofágica em relação ao turismo. Se vocês olharem, lembrarem do início do turismo ali na região, né, de Porto Seguro, com os Oi, agora me fugiu o nome do grupo indígena. Não é... daqui a pouco vem. Eu me lembro que teve uma dissertação de mestrado que justamente eles usavam o turismo, entendeu? Então, há uma questão antropofágica também na outra relação. Né? Então, isso a gente tem que ter uma certa... Porque isso está na lógica do quê? Do sistema que nós vivemos, que é o sistema capitalista. Então, não vamos ser ingênuos que também, por parte das comunidades, não há um uso disso a seu favor. Até porque, quando a gente fala em comunidades e comunidades turísticas, nós não temos, tá, um conceito que é um bloco. Aí, né, o Balbo nos mostra, a comunidade é uma colcha de retalho, ela é constituída também de diferentes interesses. Então, nesse sentido, eu acho que nós temos que trazer esse debate, tá? E acima de tudo, transpor, como o Matheus disse, levar essas nossas discussões para as comunidades, sim, para os pequenos empresários. Eu não vou falar em comunidades quando eu falo comunidade. Nós utilizamos, inclusive, no projeto, comunidade turística. Comunidade turística não é feita só, né? Não é o setor público, nem só o setor empresarial. É a comunidade onde o processo turístico ocorre no território.
Então, a comunidade turística debater, afinal, se lhe interessa a hospitalidade enquanto um espaço desse encontro, desse acolhimento, dessa empatia, dessa troca, ou se lhe interessa a hospitalidade apenas como um simulacro e, a partir daí, uma possibilidade maior de valor agregado à ampliação do seu fluxo turístico. Eles têm Bom, que... o nosso tempo está passando, então vamos dar para o Matheus e para a Ângela, para uma última entrada. E é claro que a gente podia ficar aqui o resto do dia, né? Mas o tempo tecnológico é diferente do nosso tempo acadêmico. Matheus, Ângela? Bom, eu tenho uma pergunta que ainda é bem... eu acredito que ela é... ao mesmo tempo em que ela é um pouco teórica, eu acredito que a Ângela e eu, a gente dividiu um pouco as nossas perguntas em relação aos nossos temas de estudo também. Eu tenho uma pergunta que ela é um pouco teórica, mas ao mesmo tempo ela está relacionada com isso que a gente vem conversando até agora. No teu trabalho, e inclusive na minha tese, eu faço essa referência a ti, tu é muito conhecida como uma autora que trabalha com a teoria da complexidade, né? Então, eu acredito que todo mundo que referencia o turismo pela lógica da complexidade acaba trabalhando com os teus estudos. Ao mesmo tempo, tu tens uma abordagem muito clara com relação à questão do materialismo histórico dialético. O que eu gostaria de saber é como é que esses dois campos se encontram, do ponto de vista de que, de um lado, a gente tem uma desconstrução, que é a proposta mais complexa, né, um processo de compreender a organização caótica e a reorganização e etc. E, do outro lado, a gente tem uma lógica que é um pouco mais focada na estrutura e etc. Como é que essas duas coisas conversam no teu trabalho? E outra questão, qual é a diferença do modelo aplicado para o modelo explicativo e ecossistêmico do turismo como fenômeno que tu propões no teu projeto de pós-doutorado? Olha, eu vou precisar de outro espaço, porque é muita coisa, Matheus. Porque eu ainda tenho que perguntar. Eu sei, vamos tentar aqui. Já está pintando um momento 2. Vamos tentar fazer uma síntese, coisa que para mim é um pouco difícil. Eu vou te responder a primeira, como é que eu fiz eu chamo amálgama entre... Bom, primeiro porque eu tenho uma construção materialismo histórica dialética na minha formação desde a sociologia. Tem uma leitura, minha formação, meus professores, então eu tenho em mim constituído isso, né? E eu faço todo o meu primeiro trabalho que resultou no livro A Produção do Saber Turístico, dentro dessa construção, e tive um orientador estruturalista, então por isso eu entendo que aquele meu trabalho tem uma riqueza metodológica muito grande, graças ao Roberto, né, Suzana, ao Roberto, que foi, né, que me deu. Então, quando eu conheço, e a Suzana é testemunha ocular dessa história, nós estamos num evento em Curitiba, representando a PUC, era um evento das PUCs do Brasil, e é uma palestra do Edgar Morin. E quando o Edgar Morin faz a sua fala, eu me virei para a Suzana e disse: encontrei o que eu estava procurando. É essa concepção que eu quero tecer na construção do que eu entendo por turismo. E, a partir dali, eu comecei a ler, e aí tive também a sorte de conhecer pessoalmente o Edgar Morin, e não só conhecer, como sentar com ele à mesa na Churrascaria Barranco, num evento que foi promovido na época pelo mestrado e doutorado de comunicação, junto com o Juremir Machado, em que eu explico para ele, me perguntou e eu expliquei o que eu estava desenvolvendo e disse a ele que eu queria fazer essa construção. E aí ele me olhou e disse: minha origem, ele disse, minhas bases são o materialismo. Eu fui do Partido Comunista, eu construí a minha estrutura. A teoria da complexidade, a qual eu desenvolvo, ela justamente busca avançar os limites que o socialismo real não deu conta
enquanto elemento do humano, do sujeito, do particular, que eu entendo que precisa ser discutido. Quando ele disse aquilo, eu disse, bom, eu estou balizada, eu posso fazer. E o movimento que eu fiz foi esse, Matheus. O movimento que eu fiz foi partir da estrutura, da visão estruturante do materialismo histórico, para buscar uma síntese, mas não uma síntese que se esgotasse, porque essa é a crítica, a que tem que se ter a teoria crítica, né? É o esgotamento, como se o conhecimento ali possibilitado é o esgotamento. E não é, ele é a abertura para a possibilidade. E é isso que eu tentei mostrar. E eu recordo que muitas vezes me perguntavam, mas o que tu quer dizer? Tá, se turismo não é indústria, turismo é o quê? Então, sempre essa questão da ideia que tu tem que colocar uma coisa no lugar limitada. E quando tu traz a concepção interdisciplinar, tu vai trazer a possibilidade, a abertura. Então, o que eu vamos dizer assim, teci, tá? Foi esse entendimento que dessa estrutura ela se transforma em possibilidade permanente, de abertura permanente. Por isso que quando eu chego lá no pós-doc, eu começo a reconstruir um modelo, sim, que tentava esgotar na visão funcional do Bene, né? De época, porque o Bene também vai depois fazer uma releitura e vai entender nesse nosso diálogo a partir da orientação comigo, e a gente foi, então, aí discutindo que aquele modelo sistêmico funcional não dava conta. E quando eu estou lá construindo, a partir dos campos do Bourdieu, a questão de entender esse ecossistema, eu disse, para lá, no meio do trabalho, eu disse para o Cássio, eu estou totalmente equivocada. Eu não posso reconstruir como modelo, porque se eu vou reconstruir como modelo, eu volto às bases teóricas, né, da síntese, e eu tenho que entender que isso é processo. Então, eu faço uma justificativa, e eu tive que fazer, porque meu projeto todo está em cima, né, da questão do modelo, uma justificativa, né, a partir justamente da teoria da complexidade, que o que eu estava propondo ali era um processo ecossistêmico, né, baseado não mais em objetos, e sim em campos, o campo cultural, o campo antropológico, o campo econômico, o campo espacial, que forma, então, esse processo turístico de uma articulada. Então, foi aí que eu rompi, vamos dizer assim, talvez com as minhas últimas raízes, né, ou com meus vestígios estruturalistas, quando eu disse, não pode ser, tem que... E eu acho que, durante a pandemia, eu me dei conta o quanto isso é pertinente, entendeu? O quanto todos aqueles modelos explicativos do turismo, diante do que o Morin coloca, da incerteza, que é o que nós vivemos hoje, e a complexidade dessa incerteza, ele é um processo que tem que ser reinventado, ele é um processo que tem que ser replanejado a todo momento em cima dessa incerteza. E isso não é fácil, não é fácil para quem é neoliberal, e não é fácil para quem é sociocrítico, muito menos, e não é fácil para quem se coloca nesse lugar de colocar o conhecimento a serviço da transformação da realidade. Porque como é que tu vai discutir a incerteza com as pessoas? Como é que tu vai chegar numa comunidade e dizer, olha, nós vamos planejar, mas é para o incerto? É a mesma coisa que a gente tem que fazer, é o exercício que a gente tem que fazer hoje em sala de aula. Nós vamos discutir isso, mas é incerto. Só que dentro do incerto, o que é possível? E é isso que nós temos que tecer. Então, não sei se eu... Espero não te responder. Espero só ter levantado mais questionamentos para que a gente possa continuar pensando junto. Maru, acho que me coube aqui um tempinho ainda, né? Sus, posso fazer, né? Minha última pergunta. Espero Não, que com sim. certeza. Vou fugir um pouco do campo teórico e vamos para a Maru planejadora, a Maru, não sei se posso chamar assim, tecnoburocrata, né? Um trabalho quase que de política pública, de imersão no Ministério do Turismo aí, pelo menos nos últimos anos, né? Há uma tradição quase que familiar sua, né, nesse trabalho, estar no Ministério do Turismo, né?
E aí, só que os últimos 20 anos eles foram de governos bastante diferentes, né? Para não dizer outro termo, né? Então a gente, nos primeiros anos aí de Ministério do Turismo, a gente tem uma aproximação com algo como uma social-democracia, e aí, depois, pós-golpe, né? Pós-golpe da Dilma, a gente tem já uma aproximação muito mais firme com o neoliberalismo, que isso vai ser, então, ainda mais fortalecido com a entrada do governo Bolsonaro. E a minha pergunta como fazer, né, como poder elaborar uma política pública nesse contexto? Ou seja, um governo, né, extremamente cruel, neoliberal, excludente, e que liberdade, que autonomia você tem ou tinha, não sei, em relação àquilo que se propunha dentro do SET ou dentro das pesquisas que vinham sendo lideradas pelo SET nesse sentido. Ou seja, eu quero saber aí para além do que está no papel, né? Quero saber os bastidores dessas conversas. Como é que funciona, né? A mudança de governo, vocês ainda estão, com a mudança de governo, né, de 2018 para 2019, vocês estão ali, posso dizer, não sei, no auge da construção da política, né? E aí, como é que isso muda na configuração daquilo que vocês vêm construindo? Então, Ângela, esse trabalho, ele teve, primeiro, ele é importante porque ele tem continuidade, como eu disse, ele inicia no governo Dilma, no primeiro ano, né, na primeira etapa do governo Dilma, e depois ele culmina com a política ainda no governo Temer. Então, ainda havia naquele movimento vamos dizer assim, essa autonomia por parte da direção, da qualificação profissional, ali do setor da qualificação, de manutenção do projeto desde a sua origem, desde o plano de trabalho que se fez, desde o projeto de pesquisa que se fez, porque é importante vocês entenderem, todos eles são projetos de pesquisa. Todos eles tinham como eixo construção de conhecimento. Nenhum deles era um trabalho de consultoria, apenas de dar um produto pronto. Todos eles foram um processo de construção junto com a equipe que estava no Ministério, e muitos deles turismólogos. Então, alguns deles tinham sido nossos alunos do mestrado. Então, isso também possibilitou esse diálogo, possibilitou o entendimento da concepção, e como ainda naquele movimento, até final de 2018, havia a possibilidade das consultas públicas, do debate público, isso foi, então, vamos dizer assim, chancelado pela participação pública, que foi a política nacional. Quando nós iniciamos esse trabalho final de 2019, da construção dos planos territoriais, a coordenação ainda era a mesma. Por isso, Ângela, que o diálogo e o entendimento, a concepção, foram mantidos, porque no nível do conhecimento que estava no projeto, ficou no nível dessa direção, desse quadro de técnicos do Ministério que tinham participado do processo anterior. Então, para eles também, eles queriam fazer, e isso eu tenho que louvar, são pessoas de muita resistência. Eles, por vários momentos, o projeto parou e foi interrompido, inclusive ele deveria agora ter uma fase que era a promulgação de uma lei para a política nacional, ela se tornar uma lei, tá, para ter essas garantias dos princípios, e isso não consegue se avançar, e daí vocês entendem por quê, assim como a implantação do Sistema Nacional e os recursos para essa política de qualificação que viria via MEC a partir das extensões das universidades. Tá? Houve toda uma construção, inclusive, de viabilidade econômica para esse sistema se manter, baseado numa rede de pesquisadores no turismo que dariam um suporte teórico para a continuidade dessa política. Tá? E também a construção do observatório em cima de parcerias com as universidades para manter isso como proposta. Então, quero te dizer, nós entendemos que todo esse movimento foi um movimento de resistência,
Sim, teve debates, teve embates, quando mudava alguma direção, o secretário chamava, congelava o projeto, porque dizia que não era interesse, boicotava, questionava por ser com a universidade, no momento que as universidades foram bem, né, castigadas, a UNB, principalmente, porque está aqui, parece que é um, tipo, né, ela é um escudo, tudo cai aqui, porque ela está perto, né, e ela tem uma memória e uma história de resistência, então não foi algo, vamos dizer assim, sem embate. O que tem, eu vou te dizer aí, querida, eu não sou velha só pela minha idade, eu também tenho uma experiência, e eu sou uma sobrevivente, assim como a Suzana, de técnico em governo durante a ditadura. E lá nos meus idos tempos, quando eu tinha 20 e poucos anos, na Secretaria de Estado do Rio Grande do Sul de Educação, nós construímos uma proposta de diretrizes curriculares com planejamento participativo da comunidade, que foi meu primeiro mestrado em educação, a minha primeira dissertação que eu escrevi. Então, como é que tu podia, diante de um governo militar, ditatorial, construir participação popular? Eu sou dessa escola, né? Eu tenho essa escola na minha vida, que eu sou do movimento de resistência. Então, quando a gente assumiu, assim como eu, estava junto com o professor Ney, que também é dessa geração, e eu aprendi, nós aprendemos, né, Suzana, que nós precisávamos ser resistência dentro do obscurantismo. E foi isso que Dentro do nós fizemos. sistema, de Isso aí. dentro do sistema também. Né? Dentro do sistema. E nós fizemos isso. Então, esse aprendizado eu tinha, o professor Neio tinha, e muitos dos colegas que participaram na rede, Cássio Giovanni, Milton Mariani, né? O Biagio, né? O professor, eram pessoas que, Fratucci, eram pessoas que viveram essa experiência, viveram em estruturas, trabalharam em governos durante a ditadura e fizemos coisas, conseguimos, né? Porque, afinal, a realidade é dinâmica e contraditória, e é na contradição que a gente constrói a possibilidade do novo. E foi isso que a gente conseguiu fazer. Agora, querida, né? Uma última pergunta, então, que eu queria aproveitar esse momento memorialístico também, né? Na tua fala anterior, a Maru está superada. A Maru superada, né, dentro de um discurso, ela foi copiada, ela foi repaginada com outras assinaturas, não é? Ela é apropriada sem citação. E eu estranho que tu enfrentes tudo isso com tanta tranquilidade, assim, né? Sem ter um piti muito sério com algumas pessoas, né? Como é que tu vês esse apagamento, né? E até utilizando as epistemologias do Sul, ser Sul é brabo, né? Então, como é que a epistemologia do Sul na prática, né? Como é que a Maru enfrenta isso com tanta tranquilidade, de ser plagiada, de ser apropriada sem citação, e, ao mesmo tempo, desconsiderada como velha e superada? Como? Eu acho que com a tranquilidade de quem tenha uma formação de educadora. Eu acho que, acima de tudo, o que me marca é essa minha trilha de ser uma educadora, uma educadora que, num determinado momento, quando iniciou a sua profissão, e estava dando aula numa escola periférica, né, numa área invadida, uma escola pública, na quinta série, e que saiu direto jovem, com 22 anos, menos 20 anos. 20 anos numa licenciatura curta, e foi jogado numa sala de aula, porque era oportunidade de emprego. Estava dando aula de geografia física, e o menino levanta e pergunta: professora, posso fazer uma pergunta para a senhora? Me lembro até hoje, senhora. Eu disse: claro. E eu estava dando latitude e longitude, Suzana. E esse menino me diz assim: por que a senhora está ensinando isso? Uma criança que não conhecia o centro de Porto Alegre. Aí eu me dei conta, entrei numa crise e disse: o que eu estou fazendo? Qual é o meu papel no mundo? Então, o meu papel, e que eu venho tecendo e tentando tecer da melhor forma,
mais amorosa possível, apesar de eu ter, sim, meus momentos de raiva e braveza, como é ser uma educadora. Então, acho que se eu recebo com essa certa tranquilidade e não indignação, não, ou vamos dizer assim, é porque entendo que eu possibilitei muito mais, tá, pesquisadores, ex-alunos, colegas, a pensarem o turismo enquanto um campo da ciência, do que a esses poucos, né, que negam essa possibilidade, porque sim, porque são preguiçosos intelectualmente e pouco ousados, eu diria, sem coragem de fazer um debate do turismo como ciência. Tu sabe disso, tu sabe que dentro da própria universidade eu fui, né, por ser da área das ciências sociais, meio que rechaçada, como eu colocava turismo como um objeto de ciência. E eu defendo e continuo defendendo. Então, acho que a minha tranquilidade, Suzana, nesse sentido, ou não tecer nenhuma mágoa, é a questão de que nos cabe, enquanto educadores, acima de tudo, possibilitar o diálogo. E eu acho que eu sou uma pessoa que prezo pelo diálogo, prezo pelo debate. Se as pessoas que dizem isso, né, os colegas, enfim, da academia, ex-alunos, outras se utilizam desse argumento de que eu estou superada, é porque também não entenderam o que eu escrevi. Ótimo, então, terminamos com chave de ouro. Muito obrigada a quem esteve e estará conosco. E até o próximo encontro, nossa próxima sabatina turística. Perguntas fáceis, respostas nem tanto. Obrigada. Você ouviu o podcast Sabatina Turística, uma produção da revista Rosa dos Ventos, Turismo e Hospitalidade, que busca promover a divulgação científica. Este projeto tem a coordenação de Suzana Gastal e colaboração de Matheus Vitor Tadioto, Felipe Zaltron de Sá, Carlos Rames e Alan Minzon.